Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje estou com uma figura mais do que ilustre. Trata-se do maestro, do regente Ricardo Rocha. Olha, fundador da Sociedade Bacchiana do Brasil. Ele é fundador e diretor também da Sociedade Bacchiana do Brasil. Ele vai se apresentar rapidamente e eu vou fazer o ping-pong com ele, tá certo? Com perguntas afirmativas ou negativas e depois vocês vão saber o porquê que ele afirmou ou negou essas perguntas. Maestro, prazer enorme. Prazer enorme é meu. Você está aqui no meu canal humilde. Obrigado. Prazer estar com a sua audiência aqui também. Fiz a apresentação correta? Sociedade Musical Bacchiana Brasileira. Sociedade Musical Bacchiana Brasileira. É do Brasil. É do Brasil, né? Nada melhor do que ser patriota. Então vamos lá, então, maestro. A cultura antecede a educação? Sim, claro. A cultura e a política andam juntas? Isso a gente pode explicar. São relações diferentes. A política é consequência da cultura. A recíproca não é verdadeira. A cultura ocidental e a sua origem. As bases se sustentam até os dias de hoje? Elas ainda se sustentam. Eis que permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3 dons espirituais em Coríntios 13, qual é o maior desses dons? É a caridade. Ô maestro, vamos lá. O protesto de Lutero em relação à Igreja Católica, o que acontecia naquela época da Igreja Católica, ele foi pertinente? Ele foi extremamente adequado, ele foi providencial. Olha, vamos lá, vamos falar um pouquinho de globalismo. Sobre a Agenda 2030, a Agenda Globalista de 2030 da nova ordem mundial. As ameaças do globalismo são verdadeiras ou são mera teoria de conspiração? Não, elas estão muito bem documentadas. E não de pouco tempo para cá, de mais de 100 anos para cá. A música tem realmente importância no contexto das nações? Tem, porque a música talvez seja a expressão mais sofisticada do espírito humano. A última pergunta, a Lei Rouanet foi mal elaborada? Eu acho que ela foi bem intencionada. Bom, então depois dessas perguntas que eu fiz ao maestro Ricardo Rocha, aí a gente vai pedir a vinheta, mas não sem antes o momento da oração ao Altíssimo, ao Senhor nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Borracharia e Motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado.
Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Vamos lá então, maestro. A gente estava falando também, perguntando ao senhor, naquele ping-pong rápido, sobre a agenda globalista. Não vamos nos confundir, não é globalização, é o globalismo em ação na Agenda 2030, da nova ordem mundial. E aí eu perguntei ao senhor se as ameaças do globalismo são realmente verdadeiras ou se são meras teorias de conspiração. O senhor respondeu que sim, que eram verdadeiras. São verdadeiras porque elas estão vastamente documentadas, né? Quando eu falo vastamente, estou falando de mais de 100 anos. Se você pegar um prêmio Nobel, que foi um filósofo escocês que viveu na Inglaterra, chamado Bernard Shaw, ele funda em 1884, ele viveu mais de 90 anos. Em 1884 ele cria a Fundação Fabiana, tá? que já é mais uma... Depois da Revolução Francesa, você teve uma criação de muitas sociedades iniciáticas, tá? Então, ele vai, inclusive, passar pela Primeira Guerra, e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, existem filmes, eu tenho um filme, posso até mandar para você, onde ele fala, já com 90 anos lá, ele é o único nazista na Inglaterra, é o único. Ele chega ao ponto de 1930 e pouco, não me lembro se 34, 35, acho que 34, 35, ele vai pedir aos cientistas ingleses que criem um gás humano, porque ele entendia, e ele se colocava a diferença de Hitler, não, porque Hitler tem um projeto arianista, que é racial, eu sou contra isso. Eu acho que nós devemos pensar numa questão mais de classe, ou seja, as classes não produtivas, elas não têm por que viver. Só que ele dá esse depoimento público. No caso do pedido aos ingleses, ele faz isso no jornal, que eu tenho o jornal, a data, e isso já foi impresso, né? 1934, não tem, 34, 35. E ele dá, no filme, você vê o cara falando, ele fala assim, nós deveríamos chegar para essas pessoas que consomem mais para a nossa sociedade do que produzem, explicar para elas que elas não podem mais seguir extraindo da nossa sociedade. Eles têm que entender que eles precisam entregar a sua vida gentilmente para o Estado, entendeu? Ele fala coisas nesse nível horrendas, né? Ou seja, precisamos ter uma população que seja possível. E Massa de manobra mesmo, não? Não, mais que isso, controle populacional mesmo, de matar pessoas, né? Então, isso... Aí você vai ter, antes disso, né, Primeira Guerra Mundial, você tem, em 1917, que foi feito com o dinheiro de Wall Street, né? Já tinham famílias ginásticas, nesse momento foi família famosa, né? Uma das famílias famosas americanas, e precisava que a família real russa, a família imperial russa, que era tirânica, diga-se de passagem, né? Mas que ela fosse morta, porque isso estava impedindo uma série de planos. Inclusive no filme Rasputin a gente vê a morte da família real russa, não? Não sei se tu já viu esse filme, Rasputin. Vi, muito bem feito. Muito bem feito, por sinal, eu gosto muito desse filme. Muito bem feito. Recomendo pra vocês. Rasputin foi uma figura-chave desse momento. Sim, sim. Né? E ele também tinha interesses próprios. Reversos, né? Reversos, muito. Ele só não tocou na Imperatriz. Mas queria. Ninguém sabe, mas tudo bem, não é objeto da nossa discussão. Sim, sim. Então, o que aconteceu foi que não teria como Lenin vencer um exército comunista, um exército infinitamente menor, que foi o exército bolchevique, entendeu? Então, o que ele conseguiu isso a dinheiro, à custa de recursos financeiros que vieram de fora, da Wall Street, e conseguiu isso através de um modus operandi jacobino. Os jacobinos, que eram os jacobinos? Qual era o modus operandi dele?
Você é adversário? Não. Você pensa diferente de mim, você não é meu adversário, você é meu inimigo, você merece morrer. Então eles chegaram com uma violência tão brutal que eles geraram terror. Né? Graças a Deus ele viveu 6 anos, e se ele tivesse vivido mais, ele teria sido mais aterrorizante que Stalin. Né? Que também, ao entrar no poder, ele cortou a cabeça de todos os bolcheviques. E não conseguiu cortar a cabeça de um comunista que era Trotsky, que fugiu para o México, mas foi perseguido e foi morto a machadada por ordem de Stalin. Então o que acontece é o seguinte, vamos chegar no globalismo. O globalismo, ele é um projeto de dominação mundial, ele é um projeto que está em curso. Né? E essa dominação não vai se dar, ela pode até se utilizar de elementos do socialismo ou do comunismo, por exemplo, chinês, de controle populacional, de controle absoluto, mas isso ainda é o caminho, porque eles também vão tomar isso. Mas quem vai tomar isso? São as grandes fortunas. Essas grandes fortunas vão tomar isso, vão exercer esse controle populacional, mas quem são essas lideranças? Essas lideranças não serão eleitas. Essas lideranças vão ser feitas por critérios de dinastias de fortunas, né? Dinastias são famílias dinásticas e não eleitas, e vão ser controladas por gente muito bem paga, que são burocratas e tecnocratas, que vão decidir o que você vai ter que fazer com sua vida, como você vai ter que educar seus filhos, que seus filhos não são seus, são do Estado, vão servir ao nosso exército, ou não sei o quê. Então, assim, o que acontece? O globalismo, ele é a proposta de uma nova ordem mundial. Né? Porque você tem uma ordem, como é que acontece na astronomia? Se você acontece algum evento astronômico diferente, isso vai gerar uma revolução. A palavra revolução vem da astronomia. E aquilo não tem projeto, aquilo explode e não tem projeto de se colocar. A nova ordem, para ela entrar, ela tem que derrubar a ordem antiga. Qual é a ordem antiga? Nós falamos isso no início da entrevista. É a base da civilização ocidental, que está baseada no pensamento grego, na administração legalista, né, romana, e direito romano, e na tradição judaico-cristã. Então você vai ter que bater de frente contra a tradição principalmente cristã, porque a tradição judaico-cristã nesse tripé é o pé da ética e da espiritualidade. Então a questão vai além da política, ela cai no campo espiritual. Ô maestro, mas tu acredita assim, que o globalismo, né, que assim, o globalismo, as grandes fortunas, né, donos de grandes indústrias farmacêuticas e por aí vai, banqueiros, grandes fortunas do mundo, né? Enfim, tu acredita também que nesse plano de globalismo as pandemias e até mesmo a ideologia de gênero nas escolas pode ser parte desse plano do globalismo? Porque uma ideologia de gênero desde cedo faz com que não há mais procriação em massas. Também é um plano que não pode ficar descartado. Eu sempre penso nisso. Eu fico pensando com os meus botões, poxa vida, o cara botar lá, implantar numa escola desde os 5 anos de idade, que existe a ideologia de gênero, e aí a gente vê desde cedo, né? E nada contra não é homofobia, não é nada disso não. A questão é, a criança, na época que eu era criança e perguntava aos meus pais sobre sexo, eles falavam, a tua idade vai chegar, você tem que brincar, né? E eu perguntava sobre sexo normal, entre o pai e a mãe, né? Como todo filho pergunta. Então assim, não é questão de homem com homem, homem com mulher, é questão de deixar a criança viver a infância. Eu sou totalmente a favor disso, a criança viver a infância. E aí, será que o globalismo também não está atuando nessa área da ideologia de gênero? Será que é surreal esse meu pensamento? Ou pode haver, sim, alguma situação aí, entre outras, claro, né, que estão sendo implantadas? Olha só, esse terreno é um terreno complexo, a gente já vive hoje no Brasil um estado de exceção, né, onde a censura é uma coisa real. Real. Então, o que eu posso te falar é o seguinte, eu vou tentar ser bastante sintético. Como eu falei para você estabelecer uma nova ordem, você tem que acabar com os valores de uma ordem até então vigente, né? Então, assim,
Do ponto de vista científico, eu não vou entrar nessa questão da ideologia de gênero, porque a gente está num estado de exceção. Mas o ser humano, ou os mamíferos, eles não nascem com gênero, eles nascem com sexo. Né? A questão do gênero, que é uma construção, eu acho que não deve ser objeto da nossa discussão, porque a gente vai entrar em especulações que não caberiam. O que eu posso dizer é o seguinte: a proposta da nova ordem mundial exige a destruição Do tripé. do tripé. Mas o tripé, como o senhor falou, 1, 2, é o que? O cristianismo. E o que o cristianismo prega? Família. E o que a ideologia não prega? Família. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Eu, Daniel, estou batendo nessa tecla, meu maestro, tá? Não, mas veja bem, a gente está voltando ao início da nossa conversa. Quando você tem a cultura, que é aquela que se coloca contra o globalismo, quer dizer, a autoafirmação dos povos, porque você tem, vamos dizer, uma tribo de índio, né? É nessa pequena família que você ordena os seus saberes e sua visão de mundo. Então você precisa destruir essas células, para você destruir a ordem. Você não destrói a ordem sem destruir a célula. Desenhar um novo mundo, né? Então, veja bem, eu estou falando, se fosse na medicina, seriam células defeituosas que vão dar em câncer. Então você tem que produzir, aspas, essa destruição em massa dessas células, que são a família que forma a sociedade. Seja ela tribal, seja ela indígena, seja ela pequena, ou grandes povos, ou grandes nações. Então, o que eu posso dizer para você, claramente aqui, é que você, para estabelecer uma nova ordem, você tem que destruir o outro. E tudo que tiver dentro do que você pensa das pessoas, que cada um tire as suas próprias conclusões. Claro. Entendeu? É isso que acontece. Você precisa destruir a cultura, que é a visão de mundo, o universo de crenças pessoais. Você tem que destruir essas crenças para passar a ter uma única religião, que é mundana, que é humana, uma única moeda, que é uma única, um único exército. Entendeu? Como se os homens não tivessem suas inclinações, suas vocações. Você vai interromper isso, vai ter uma casta que vai poder viver livremente uma massa de escravos. E importa que pessoas que têm uma saúde mais débil, ou mais isso, aquilo, que sejam eliminados, para que você tenha pessoas capazes de resistir ao trabalho escravo. Entendeu? Então é uma nova eugenia que está embutida no globalismo. Isso é muito complicado, inclusive eu estava falando claramente aqui. Mas ele é real, não é teoria da conspiração, isso é vastamente documentado e dá para se ver. Hoje, se você abrir o site do nosso STF, eles, sem a consulta do nosso povo, sem a consulta legislativa, sem a consulta executiva, eles aderiram à Agenda 2030. Eu não fui consultado para isso. E está lá no site, eu não estou falando uma coisa aqui, estado que eu não sou louco. Eles aderiram à Agenda 2030. Então, quando os juristas brasileiros ficam, o que está acontecendo com nossa lei, com o nosso direito, é porque as referências estão sendo tomadas de outras fontes, e não da nossa Constituição. Infelizmente, né, o homem, desde que o mundo é mundo, sempre quis ser maior que Deus, né? Em grande parte aí de grandes lideranças, né? Sempre com esse lance de brincar de ser Deus, né? Porque isso é tomar o lugar de Deus, né? Você precisa criar uma sociedade sem Deus para poder estabelecer uma nova. Com certeza. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças. É verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado.
Celebridade, borracharia e motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu?